Olá, Carlos. Bom dia, quer dizer, boa tarde já, seja muito bem-vindo. Vamos esperar para a gente começar o nosso plantão de carreira. À medida que o LinkedIn vai liberar para os meus seguidores, vou esperar alguns segundinhos, leva algum tempo. Mas seja muito bem-vindo, Carlos, seja muito bem-vindo, Marcos. Se vocês puderem me dar um joinha para saber se a mensagem, o áudio está chegando aí para vocês, eu agradeço, tá? Ah, obrigado, Carlos, por avisar. Maravilha. Retomar o plantão de carreira, um evento que eu estava fazendo há um tempo atrás, semanalmente, e em função da minha agenda, acabou que foi descontinuado, e agora a gente está retomando, evidentemente que não será nas quintas-feiras, será provavelmente nas terças, e a gente tem um plantão, já tivemos mais de 100 pessoas presentes aqui nesse evento, aí de acordo, devido à disponibilidade, a gente agora vai tentar retomar, eh, junto com a minha assessoria de imprensa, enfim. Mas sejam muito bem-vindos. Vamos só esperar o LinkedIn liberar aí. Se vocês puderem também convidar pessoas que vocês aí desejem, familiares, amigos, é só pegar esse aviãozinho e convidar aí para entrar na sala. E eu autorizo aqui a entrada. Pessoas que precisem, na verdade, tirar dúvidas, ou ter algum insight, alguma orientação voltada para a carreira profissional, seja para recolocação, seja para desenvolvimento, seja para uma transição de carreira, ou seja, para qualquer, na verdade, tema ligado ao mundo do trabalho, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou headhunter especialista já há 19 anos, especialista em carreira, né? Eu trabalho assessorando profissionais em todo o Brasil. Hoje eu sou colunista do Sistema Jornal do Comércio, do SBT, e também da Rádio Jornal. São colunas que ocorrem semanalmente aí na mídia, levando muito conhecimento, muito conteúdo para as pessoas, né, em termos de carreira profissional, né? Então, se vocês puderem, vamos aguardar só um pouquinho. Nós estamos no horário ainda, né? Vamos dar aí uns 2 minutinhos a 3 minutinhos de tolerância para aqueles que estão chegando, né? O sistema do LinkedIn é um pouquinho lento para a liberação aí dos participantes, ele vai abrindo aí aos poucos, né? É uma ferramenta nova, inclusive, e acaba que essa liberação vai ocorrendo devagarzinho. Estava em teste já há um bom tempo a ferramenta, mas acredito que ela tenha voltado aí, agora quer dizer, voltado não, né? Sido concluída para uso, né, de todos os profissionais que queiram, né, usar essa ferramenta enquanto ferramenta de apoio de comunicação. Sejam muito bem-vindos, Carlos e o Marcos, né? Como é que funciona esse evento, Carlos e Marcos? A gente utiliza, na verdade, a gente chama o participante aqui para o palco, tá? E, consequentemente, ele subindo ao palco, a gente abre o áudio, né? Consequentemente, de forma automática, e a gente consegue, interagir, tá bem? Então, é um evento bem interativo. Seja bem-vinda, Raqueline. É um prazer tê-la aqui conosco. A gente está esperando só o LinkedIn aí liberar o evento para demais participantes. Nós tivemos aí uma quantidade de inscritos, né? Então, estamos só esperando aí o LinkedIn liberar para que a gente possa iniciar o plantão de carreira. É um evento que dura em média 1 hora, tá bem? Com bastante interação, e esse evento ele acaba, na verdade, sendo um plantão propriamente dito de carreira para que eu possa trazer insights, orientações, dúvidas, tirar dúvidas sobre o momento profissional de vocês, tudo aquilo que vocês acreditem ser importantes compartilhar conosco. E às vezes o exemplo de um funciona para o outro, coincide com a carreira do outro, enfim. Isso é um evento bastante produtivo em termos de troca, tá? Então, se vocês puderem compartilhar aí para pessoas conhecidas que estejam necessitando de algum apoio, né, de recolocação, desenvolvimento ou transição de carreira, por favor, apertem só o aviãozinho aí, convidar, e vocês podem distribuir para um número de pessoas, né, que vocês possam trazer aí para dentro do evento e a gente começar essa interação. Seja bem-vindo, Lucas. Vocês me ouvem, Raqueline e Lucas? Eu confirmei com o Carlos e com o Marcos se o áudio está chegando até vocês. Queria saber se vocês estão me ouvindo. Se vocês puderem dar um joinha aí, só reagir aí com o joinha. Muito legal, Lucas. Que maravilha. Vocês já conheciam esse evento de áudio do LinkedIn? Coloquem um joinha aí para eu só ter uma ideia de quem já conhecia, quem não conhecia. É uma ferramenta nova, ainda estão sendo disponibilizada para produtores de conteúdo. E aí a gente acaba, né, tendo mais uma alternativa de se comunicar com vocês. Maravilha, Raqueline, Lucas. Muito bom, Marcos. Excelente. Bom, então vamos começar. Se vocês puderem compartilhar e convidar, cada um convida aí 5 pessoas, 10 pessoas, isso ajuda bastante ao LinkedIn liderar,
o evento para outros participantes, até mesmo copiar o link e jogar em grupos, em algum grupo de WhatsApp que vocês tenham, enfim, acaba que outros participantes podem contribuir bastante para essa troca, porque a gente vai falar de vários aspectos sobre carreira, mercado de trabalho, e estou aqui para o que vocês precisarem, um evento que dura 1 hora, para a gente poder compartilhar muita troca e muito conhecimento, tá bom? Quem gostaria de começar trazendo um pouquinho do seu momento profissional, ou das suas inquietudes, das suas preocupações, ou o que quer que seja, alguém queira trazer aí um momento da carreira, é só levantar a mãozinha e eu trago aqui para o palco, até para vocês poderem se familiarizar com a ferramenta, e a gente começa a entender, né, a compreender melhor o seu momento de carreira, e eu trazer aí algumas reflexões, algumas sugestões que porventura venham a ser necessárias de acordo aí com o momento de cada um. Quem quer começar? É só levantar a mãozinha e sobe aqui, até para que vocês possam conhecer a ferramenta. Maravilha, Carlos. Vou trazer aqui para o palco. Bom dia, Carlos. Você me ouve? Precisa destravar o microfone, tá, Carlos? Ativar, melhor dizer. Bom dia. Ouvindo, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Carlos. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Ah, muito obrigado. É, assim, eu queria até compartilhar assim, um momento, né, que eu estou vivendo, assim, até para tirar algumas dúvidas. Hoje eu estou buscando recolocação Uhum. e tenho enfrentado assim muitos problemas. Tipo, envio o currículo, assim, às vezes a vaga é muito aderente, você envia, mas não é chamado, né, para entrevista. Eu sei que tem os ATS aí da vida hoje em dia. É Aham. muito robô, etc., né? IA fazendo a triagem disso, mas eu queria entender um pouco mais onde que a gente está errando. Eu acho que eu acho que é uma dor da maioria hoje, né? Como passar por esses sistemas ATS. Uhum, entendi. Veja, pela minha experiência com carreira, Carlos, eu assessoro profissionais há 19 anos, sou especialista em carreira já tem 19 anos. E um dos maiores dificultadores hoje no processo de recolocação é exatamente o reconhecer quem eu sou para o mercado, tá? Eu acabei de abrir aqui o teu currículo, né, a tua trajetória, e a gente pode entender claramente que, assim, quem eu sou para o mercado? Eu sou visto como analista sênior, eu sou um potencial coordenador ou supervisor, quem eu sou, na verdade, como é que as minhas qualificações estão frente aos meus concorrentes e como é que eu sou visto pelos RHs do ponto de vista salarial e comportamental, né? Às vezes, Carlos, a gente tem uma visão sobre si que muitas vezes ela distorce da visão que o mercado tem de nós, né? Eu vou citar um exemplo de um cliente que eu atendi da área de tecnologia, inclusive. Ele tinha, na verdade, uma vivência muito forte em redes e infraestrutura, né? E aí ele passou praticamente 12 anos nesse cargo, tá? E aí, Carlos, simplesmente, quando ele veio fazer uma análise de carreira, ele descobriu que ele tinha qualificação suficiente para dar um próximo passo, tempo de experiência suficiente para dar um próximo passo, mas ele não percebia essa potencialidade profissional que ele tinha para o mercado para ir para um próximo nível hierárquico, tá? E aí, Carlos, simplesmente a gente elaborou um currículo de forma estratégica, vendendo ele para o mercado para um andar de cima, ou seja, para um nível hierárquico acima do que ele tinha vivenciado, e a gente conseguiu gerar oportunidades de lideranças, ou seja, de cargos de supervisão e coordenação de infraestrutura, e ele simplesmente foi chamado para entrevista através de um bom currículo, tá? Voltado para essa potencialidade. Por mais que ele não tenha ocupado ainda o cargo, a gente vendeu ele para o mercado, para uma perspectiva hierárquica maior, e o mercado entendeu que ele tinha potencial para assumir. E aí, ele foi para as entrevistas, a gente surgiu um segundo desafio, se preparar para as entrevistas. É preciso que haja uma regulagem dessa entrevista, sempre uma regulagem comportamental para o nível hierárquico que o profissional atua, ou aquele cargo que ele deseja ocupar, tá? Muita gente acaba indo para uma entrevista e não sabe se o teu discurso, a tua abordagem, a tua comunicação está alinhada com o seu nível hierárquico, né? Então, se hoje você ocupa um cargo operacional e leva um discurso na sua entrevista para um outro nível hierárquico, você está eliminado do processo, né? Se a gente vai para um nível de coordenação e supervisão para uma entrevista e não alinha o nosso discurso a esse nível, automaticamente nós estamos eliminados do processo, né? Então, nós temos aí alguns desafios, Carlos. Não sei se faz sentido. Primeiro, o currículo, estabelecer uma estratégia de currículo, tá? Às vezes a gente se coloca nesses termos da moda, Carlos. Eu posso dizer da moda porque a gente sabe que o mercado de trabalho eles traz algumas tendências momentâneas, né? Principalmente de metodologias ágeis, enfim.
de outras ferramentas e metodologias. As metodologias, elas são passageiras. É importante que a gente reforce isso. A gente não deve construir uma carreira pautada em metodologias. Antes da gente trabalhar e ser um profissional de uma metodologia, a gente é um profissional de uma área, tá? E é muito importante que a gente vê aí hoje no mercado que os profissionais se vendendo como Scrum, como metodologia ágil, como outras metodologias, enfim. Mas veja, eu não posso ser um profissional de uma metodologia porque essa metodologia ela passa, ela é substituída, né? Então a gente precisa entender, na verdade, o que é uma metodologia e o que é ser um profissional de uma área, tá? Então, é muito importante que a gente, isso acontece muito na área tecnológica, Carlos, isso confunde muito os profissionais de como eles se apresentarem, como fazer um LinkedIn adequado, né? Como se vender para o nível hierárquico adequado, automaticamente de como passar por uma entrevista e alinhada com o cargo que ele deseja, enfim. Então, em resumo, nós temos aí três grandes etapas, e etapas que vocês já conhecem naturalmente, mas etapas muito importantes que precisam ser cuidadas. Primeiro, eu preciso ter um bom networking para que eu enxergue vagas. Se eu estou com problema de receber vagas, de encontrar vagas, o meu problema está no networking. E a gente pode fazer uma aceleração das suas conexões no LinkedIn na tua região geográfica. A gente pode ampliar essa visibilidade de forma rápida através de uma tecnologia que acelera as nossas conexões no LinkedIn e, consequentemente, a gente traz um mercado para dentro o meu mercado para dentro do meu LinkedIn e, consequentemente, isso vai me trazer mais oportunidades e vagas. Depois disso, eu preciso ter um bom currículo, porque se não adianta eu trazer networking para a minha rede e trazer, atrair oportunidades, se eu não estou com um bom currículo para atrair a atenção dos recrutadores. É um segundo desafio que se estabelece para atrair a atenção dos recrutadores. Terceiro, eu não consigo evoluir nesse processo se eu não me preparar para as entrevistas do ponto de vista cognitivo-comportamental. Então, eu sou psicanalista também, de formação. Muitos dos meus clientes chegam até mim, muitas vezes, dizendo assim: Bruno, eu passei por 3 entrevistas, por 5 entrevistas, por 7 entrevistas e não fui aprovado. Provavelmente nós estamos diante de uma demanda que exige aí uma abordagem diferenciada nessa simulação de entrevista. Então, nós falamos aí de três coisas, né? Nós falamos de visibilidade e networking para atrair oportunidades, nós falamos aí de currículo para atrair a atenção dos recrutadores, nós estamos falando de se preparar para uma entrevista para a gente poder fazer o gol. Carlos, se a gente não identifica quais são os impeditivos que nós estamos trabalhando aí, seguindo nessa jornada da recolocação, se a gente não consegue identificar esse gargalo e esse impeditivo, a gente pode ficar muito tempo fora do mercado de trabalho, né? E aí uma coisa que eu gosto muito, geralmente, é um dado estatístico isso, tá? O profissional ele leva para se recolocar uma média de 6 a 8 meses, aproximadamente, tá? Então, é preciso que a gente entenda em que fase dessa jornada da recolocação nós estamos, porque, na verdade, se a gente tiver aí mais de 6 meses, é bom que o sinal fica vermelho, o sinal já fica amarelo para vermelho, e a gente precisa cuidar desses impeditivos, porque senão a gente corre o risco de estender esse tempo de forma muito maior. Eu vi que você, da última empresa, agora em junho, foi muito recente, né? Evidentemente que é bem recente, mas eu sugeriria dar uma repaginada completa no seu currículo, tá? Eu acho que ele pode te vender de uma forma muito melhor. Você hoje está trabalhando com currículo em inglês, né, no LinkedIn, eu não sei se, evidentemente, você deve ter a versão em português, mas não precisa traduzir o teu currículo para o inglês, porque o teu currículo, para onde ele for, se ele for acessado nos Estados Unidos, automaticamente as pessoas vão ver ele em inglês, tá? E aí é preciso que a gente entenda, eu não preciso me apresentar para o Brasil com currículo em inglês, né? Então, eu estou no Brasil, então eu quero trabalhar no Brasil, eu continuo trabalhando no Brasil, não tem sentido a gente fazer esse currículo em inglês. E aí precisa revisitar, tá, Carlos, as nomenclaturas, provavelmente, dos cargos que você ocupa, porque esses cargos têm que estar alinhados com a sua empregabilidade. Será que o mercado me vê como um gerente? Será que o mercado me vê como analista sênior? Será que o mercado me vê como coordenador, como supervisor? Se enquanto não identificar essa perspectiva, né, da empregabilidade frente ao mercado e frente aos seus concorrentes, provavelmente esse tempo de recolocação tende a ampliar-se muito mais, tá? Eu não sei se faz sentido, Carlos, o que nós estamos falando. Sim, faz sim. Uhum. Você quer trazer alguma contribuição, alguma colocação, alguma outra dúvida? Não, acho que esclareceu sim os pontos. Maravilha. Bom, Obrigado. eu fico à tua disposição, agradeço aí a tua Uhum. participação
E o que você tiver de dúvida, a gente pode continuar interagindo aí de acordo com outros, né, outros participantes, tá bem? Tá, joia. Obrigado, Carlos, pela participação. Quem será o próximo a vir aqui para o palco e a gente poder trazer? Maravilha, Marcos, eu vou trazê-lo aqui para o palco, só um segundinho. Olá, Marcos, bom dia, você me ouve? Tô lhe ouvindo, doutor. Tô lhe Tudo, ouvindo, sim. tudo bem com você? Tudo. Qual seria a sua dúvida, seu momento? Doutor, a minha transição do que eu quero seguir hoje é porque anteriormente eu estava como profissional da área hospitalar e atualmente eu estou querendo mudar de transição da área que eu desejo atuar agora, seria a área marítima, né? Só que no momento eu ainda não consegui alguns cursos, né? Mas futuramente a gente pretende atuar na área mecânica e na área naval, que é a parte marítima. Então, como é que eu faria para exemplificar o meu currículo voltado que o senhor acabou de falar para o Carlos aí, né? Para que as empresas, que os recrutadores possam me dar oportunidade para fazer entrevistas. Maravilha. Veja, Marcos, o que que eu sugiro para os meus clientes? Marcos, tá um barulho, se você puder colocar o microfone silencioso. É, obrigado, Marcos. Qualquer cliente meu profissional que chega buscando uma mudança de segmento econômico, que é o que você nos traz na tua pergunta, mudar de segmento econômico é sair de um segmento de saúde para um segmento da indústria, um segmento naval ou qualquer outro segmento. É muito importante que a gente possa desconfigurar o seu currículo do segmento anterior para uma configuração de um currículo imparcial, né, para que a gente apresente um currículo mais universal, né, para o mercado como um todo. Então, a primeira coisa que eu sugiro é desconfigurar esse currículo e fazer um novo currículo para que a gente possa, na verdade, atrair a atenção, né, de outros segmentos econômicos, por mais que eu não tenha tido essa vivência, né? Eu até escrevi no meu blog um artigo essa semana, um artigo muito legal, depois vocês podem acessar, é o carreiracombruno.cunha.com.br, e eu falo sobre o erro mais perigoso na gestão da carreira, que é limitar a nossa experiência a apenas um segmento econômico, tá? Tem muitos profissionais que eu atendi outro dia um profissional da Ambev, com 12 anos de Ambev, 12 anos trabalhando com cervejaria. E simplesmente ele não tinha se dado conta, e eu tive que fazer essa pergunta para ele durante o nosso primeiro atendimento, e eu perguntei para ele, você é um profissional de cervejaria ou você é um profissional de manutenção? E ele disse, eu sou um profissional de manutenção. Eu fiz, por que que o teu currículo só fala de cervejaria? Né? Então a gente falou aí um bocado, um monte de coisas importantes em relação à segmentação econômica. E o segundo passo, Marcos, além do alinhamento do seu currículo, é trabalhar a perspectiva do seu network, né? E aí você pode, sem dúvida, aprender a utilizar o LinkedIn para uma perspectiva de ampliação, de definição primeiro das suas estratégias de visibilidade, para que, uma vez definidas essas estratégias de visibilidade, a gente possa buscar, na verdade, criar essa visibilidade, esse network no segmento que você deseja atuar, né? Então, agora, não faz isso sem antes cuidar do teu currículo, porque pode ser um tiro no pé, né? Muitos clientes meus chegam até mim com mais de 20 mil conexões, 15 mil conexões no LinkedIn, e simplesmente eles ampliaram essa rede de visibilidade com um currículo extremamente distorcido, e, consequentemente, ele vai dar um tiro no pé, porque as pessoas vão ver o currículo dele, vão ver o perfil dele de uma forma completamente sem agregação de valor, sem nenhuma atratividade, e isso só faz o profissional aumentar a rede, mas não traz nenhum impacto para ele em termos de oportunidades. Eu não sei se faz sentido, Marcos, o que nós estamos falando. Faz sentido para você, Marcos? O microfone está fechado. Faz sim, doutor. Mas escute, me tira uma dúvida. O senhor teria, assim, algum modelo que eu pudesse me exemplar para que o senhor está me instruindo para como reformular o meu currículo? Veja, Marcos, a gente não dá modelos de currículos, mas nós temos um serviço de elaboração de currículos, tá? E a gente pode te assessorar nesse sentido.
tá? Geralmente eu não sugiro você copiar e colar modelos de currículos, porque é preciso entender qual modelo mais adequado para a tua carreira. Existem vários modelos de currículo, cronológico, cronológico funcional, funcional. É preciso que a gente adeque o seu currículo a esses modelos, ao modelo que a sua carreira necessita, tá? E aí é importante que você não copie e cole os currículos espalhados aí pela internet. Inclusive, eu até falo lá no meu blog também, no carreiracombrunocunha.com.br/blog, sobre, deixa eu ver aqui, eu escrevi sobre isso. Primeira coisa, por que evitar o chat GPT na elaboração de currículo? Tem muita gente usando o chat GPT para elaboração de currículo e estão caindo numa vala comum, né? Não estão se diferenciando no mercado. E outro artigo muito legal sobre currículo é pare de acreditar em modelos de currículos milagrosos, tá? É um artigo muito bom. E o outro também artigo que tem lá é as 3 principais tendências de redação de currículos para os próximos anos. Então, eu acho que esses artigos podem te ajudar entrando no meu blog, Marcos, e entender que o currículo jamais a gente deve copiar um modelo do outro ou entrar nesse modismo dos currículos da moda, tá? Existe agora um currículo de R$ 5, de R$ 15, de R$ 20, de R$ 100, você paga, se chamam os chamados currículos milagrosos. E, na verdade, eles não vão resultar, primeiro, que se você não definir a sua estratégia de carreira, ao mesmo tempo, se você não alinhar a necessidade do seu currículo à sua carreira em si, a necessidade da sua carreira, se vai usar um cronológico funcional ou um cronológico funcional, e, consequentemente, a gente tem aí muitos profissionais que estão perdendo tempo e energia, né, achando que o currículo está uma maravilha e o currículo não está se comunicando com o mercado, né, acreditando nesses modismos aí afora que existem. Eu costumo sempre comparar o currículo a uma folha de cheque. Claro que ninguém usa mais cheque, mas é apenas uma analogia. É, é como eu desejar mudar uma folha de cheque. Se eu mudo o modelo layout de uma folha de cheque e esse cheque chega no banco para ser compensado, automaticamente as pessoas que trabalham no banco não vão encontrar as informações. Não vão encontrar as informações. E aí, consequentemente, quando o RH não encontra as informações no seu currículo, ele pega o seu currículo e descarta rapidamente. Porque nós trabalhamos com recursos humanos, nós que trabalhamos na área de RH, nós analisamos um currículo em 30 segundos, porque nós temos uma leitura dinâmica, nós nos atentamos aos aspectos, aos conteúdos que nós queremos para aquela vaga, então a gente faz uma análise muito rápida, é uma análise muito fria, né? E, consequentemente, isso acaba eliminando o candidato rapidamente quando ele não consegue estabelecer esse canal de comunicação, né, com o recrutador propriamente dito. Tá bem, Marcos? Eu espero ter ajudado. Fez sentido o que nós falamos aqui? Fez sim, doutor, fez sim. Tem tudo a ver o que a gente escutou aqui. Mas ele faça uma pergunta também. Eu teria que entrar na sua página, no LinkedIn, para ter essas informações que o senhor está referindo aí? Você pode entrar em contato com a minha equipe, tá? Através do próprio LinkedIn, do inbox, você me manda uma mensagem, o pessoal te passa maiores informações sobre esse serviço. E também pode ser através do Instagram, né? Que é o Carreira com Bruno Cunha. O Instagram lá tem as mensagens inbox, você também pode mandar e também a minha equipe vai te responder em relação a esses serviços. Tá bom, Marcos? Eu lhe agradeço aí pela ajuda, né? Porque essa sua, esse seu canal está sendo um canal muito, muito bacana para poder nos dar o direcionamento, porque a gente está pecando, né? Aham. E a gente agradece, pelo menos eu agradeço pela oportunidade de estar trocando ideia com o senhor. Ô, Marcos, eu que agradeço a tua participação aqui conosco. Eu vi que você já participou até de outros eventos meus lá atrás, né? Eu lembro de você. Sim, sim. E é um prazer estar sempre contribuindo e orientando, na medida do possível, né? Todos os profissionais, todos os meus seguidores. Se você puder compartilhar esse evento aí através do aviãozinho, encaminhando para amigos, conhecidos, colegas de trabalho, para que essas pessoas possam entrar, eu vou ficar aqui até às 14 horas, ao vivo aí com vocês, trazendo aí, né, vários aspectos, discutindo sobre vários temas. Enfim, a pergunta do Carlos foi muito relevante, a sua também, e de repente pode estar agregando isso para outras pessoas, tá bom? Um forte abraço para você. Igualmente também para o senhor. Obrigado. Obrigado. Aqueline, você quer interagir? É só levantar a mãozinha que eu trago você aqui para o palco. Maravilha.
Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Raqueline? Seja muito bem-vinda. Primeiramente, quero agradecer aí pela tua disponibilidade, por passar o seu conhecimento para a gente nesse momento que é tão crucial de realocação e na carreira das pessoas. Maravilha. Muito obrigado. Eu tenho uma dúvida, assim, ela é bem pontual mesmo. Sim. Eu gostaria de saber se existe um número mínimo de páginas num currículo. Porque, por exemplo, eu já ouvi recrutadores falarem que existe um limite de 5 páginas. Aham. Outros falam que tem um limite de 1 página. Outros falam que isso não importa muito. Uhum. E atualmente eu tenho um currículo de 3 páginas. Por um acaso eu até me preocupo nesse tema. E eu gostaria de saber se tem alguma, enfim, alguma melhor prática, o que que a gente pode fazer com relação ao tamanho do currículo. Maravilha. Irine, quando eu falo de currículo, quando a gente fala do tamanho, ele tem que ter no máximo 2 páginas, tá? Por que 2 páginas? Vai depender muito da composição da sua carreira. Se a sua carreira for muito extensa, a gente vai para o máximo de 2. Mas se a tua carreira couber em maravilha, né? Mas geralmente eu sugiro para todos os meus clientes, dentro da minha metodologia, trabalhar apenas com 2 páginas, porque quanto mais objetividade nós temos na transmissão dessa perspectiva, né, de comunicação com os recrutadores, automaticamente eu ganho maior velocidade eh, na atração da atenção, né, desse recrutador em si, tá? Mas outro ponto muito importante, Raqueline, além do tamanho, que eu considero mais importante que além do tamanho, é o alinhamento do cargo à vaga e ao nível hierárquico. Muita gente está cometendo o grande equívoco de levar o currículo para as vagas, se candidatar para as oportunidades, sem esse alinhamento prévio, né? Quando a gente vai para um currículo de analista, a perspectiva é uma. Quando a gente vai para um currículo de um sênior, de um analista júnior, pleno sênior, são diferentes perspectivas de currículo. Quando a gente vai para um currículo de um coordenador, um supervisor, perspectiva, né, de elaboração desse currículo. Quando a gente vai para o nível gerencial, a gente está indo para o nível estratégico, ou seja, sai do nível tático para o nível estratégico. É uma outra abordagem de currículo. Eu já atendi muitos clientes, por exemplo, a nível gerencial, que simplesmente não estão se vendendo estrategicamente para o mercado. O mercado, quando recebe esse currículo, o RH questiona assim: esse cara ocupa um cargo de gerente, mas ele não é um gerente, tá? Na prática, né? Ele é, no máximo, um coordenador dentro das atribuições e responsabilidades. Então, em relação às atribuições e responsabilidades, existem verbos, palavras-chave que a gente utiliza para uma perspectiva de nível hierárquico, né? Agora, muito cuidado. Tem muita gente da área de tecnologia investindo no ChatGPT para elaboração de currículo. Não façam isso, porque o ChatGPT é uma ferramenta que trabalha com informações universais e ele não consegue traduzir a sua especificidade, a sua peculiaridade. Eu posso correr o risco de elaborar um currículo completamente macio, completamente, como a gente falou o termo anteriormente, na vala comum, né? E, consequentemente, isso acaba me prejudicando ou desacelerando a minha jornada, né, da recolocação em si, né? Eu entrei aqui no teu perfil, eu vi que você está falando de Portugal, né? Muito legal. E assim, é preciso que a gente entenda o teu momento de carreira, né? Eu vi que você está na posição de analista e já tem um bom tempo, né? E, inclusive, Uhum. isso me chama a atenção. É preciso que você entenda o que significa, né? Porque você tem praticamente, nós estamos falando desde 2011 para 2024, nós estamos falando aí de 13 anos aproximadamente como analista, né? E o que é que está acontecendo com essa carreira, desse ponto de vista, né? O que não está permitindo Raqueline andar para frente e evoluir, né? Dentro de uma perspectiva de atuação, enfim. Então, tem aí uma série de coisas que a gente precisa entender. Eu vi que você fez uma transição de carreira, né? Provavelmente você saiu de uma área e veio para a área de tecnologia, está nesse processo Uhum. transacional. Então, aí tem que ter muito cuidado, Raqueline, porque quando a gente faz uma transição de carreira, a gente precisa entender não só dessa nova carreira, né? E eu confesso a você que as nomenclaturas do teu LinkedIn não estão sendo as mais adequadas, tá? Ok. Não estão sendo, as nomenclaturas de cargos não estão sendo as mais adequadas para serem utilizadas. Então, novamente, eu trago a mensagem lá do Carlos. A gente está vendo uma coisa muito louca acontecendo no mercado de trabalho, e eu sou um profissional, eu posso dizer assim, quero ser muito sutil nessa minha fala, espero que vocês entendam. Eu sou um profissional que eu não gosto muito desses modismos educacionais. A educação é uma indústria, a gente precisa ter muito cuidado com esse viés, porque a educação também ela quer vender,
ela quer comercializar os seus produtos, os seus serviços. E quando a educação faz isso, ela acaba criando alguns modismos sociais e áreas profissionais, dizendo que você é um profissional desta área, deste método, enfim, disso ou daquilo, e a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque antes da gente ser um profissional de uma metodologia ou de um momento, nós somos um profissional de uma área. E qual é essa área, né? Então, a gente está vivendo aí uma contaminação muito rápida de muitos profissionais. Eu participo de centenas de grupos de WhatsApp, dando aí, contribuindo com os meus conteúdos, e é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque muitos de alguns canais, eles querem vender. Eles querem vender e querem, na verdade, colocar na tua cabeça que você é um profissional daquilo, daquilo, daquilo. E isso acontece em muitas áreas, né? Muitas áreas, não só na área tecnológica, mas em muitas áreas profissionais como um todo. A gente precisa ter muito cuidado, muito pé no chão, né? Até porque é uma área muito nervosa. Surgem tendências todos os dias, coisas novas todos os dias, e a gente vai entrando nesse redemoinho, e é preciso que a gente planeje a nossa carreira, né, de uma forma estruturada e, ao mesmo tempo, com muito discernimento e com muita cautela para que a gente tenha essa sustentabilidade, tá? Eu sugiro, Raqueline, se você me permite, que você faça uma análise de carreira. Isso vai te ajudar a ter uma clareza, né, do que é uma perspectiva funcional, do que é uma perspectiva de negócios, de analista de negócios, né, do que é uma uma área, né, de processos, enfim. Então, isso tudo acaba se confundindo. Mas, espera aí, e o meu currículo? Eu vou jogar aqui identidade no meu LinkedIn, eu vou encaminhar o meu currículo para que vagas, né? E a gente se O confunde. que acontece comigo Sim. é que, assim, eu vim do Brasil, estou em Portugal, né? Aham, Como analista de processos, que foi a minha última experiência aí. aham, Só que aqui em Portugal existem vários cargos que não existem aqui aham, e vice-versa. Então, assim, no Brasil a gente tem tudo muito mais definido. A gente tem um analista de requisitos, a gente tem um analista de dados, a gente tem um analista de tem tudo bonitinho. aham. E aqui não. Quando a gente chega aqui, vira tudo ou analista de negócios ou analista funcional, mas é um analista que acaba por fazer tudo e mais alguma coisa. Algumas empresas pedem até que o analista programe, Ah. inacreditavelmente. E pronto, por isso que eu tenho tantos cargos de analista por aí. É muito importante a gente refletir que os tempos de experiências da sua carreira, ela está caindo, né? Uhum. As últimas duas vivências, elas têm caído em termos de tempo. Esse tempo tem se tornado cada vez menor. Isso é preocupante, porque nós estamos vendo aí uma queda de empregabilidade, tá? Outro ponto importante, já que você está em Portugal, atendo vários clientes em Portugal. Atendo clientes no Canadá, atendo clientes nos Estados Unidos, atendo clientes, alguns na Europa, até na Índia eu atendo alguns clientes. É preciso que a gente trabalhe o seu currículo de forma universal. Por mais que a gente saiba que existe a diferença cultural nos países, mas existe também uma universalidade de áreas profissionais, porque áreas profissionais, elas são áreas profissionais, as mesmas áreas em todos os lugares, né? Então, eu entendo sim que a gente não tem responsabilidades e atribuições no seu currículo, a gente não tem resultados no seu currículo, realizações. A gente tem uma síntese que é o sobre, uma síntese muito frágil, tá? Então, veja, tudo isso deve estar dificultando a sua comunicação com o mercado, e não só isso, promovendo essa desaceleração do seu processo de carreira, porque, veja, é muito importante que a gente possa trabalhar um planejamento, estratégia muito clara da tua recolocação, para que não ocorra mais uma vez você entrar numa empresa e passar 3, 5, 8 meses, 10 meses. Entendo bem, Raquel, tudo que eu estou trazendo não é nenhuma crítica, nenhum juízo de valor, por favor, não entenda dessa forma, mas muito mais para contribuir o máximo possível para você, para entender e ter clareza do que pode estar acontecendo, né, com a carreira em si. Não sei se faz sentido o que nós estamos falando, Raqueline. Sim, faz sentido, sim. Muito obrigada. Eu que agradeço a tua disposição, e o que vocês quiserem questionar, se vocês quiserem também compartilhar ou puderem, né? Olha que legal, a Raqueline trouxe uma realidade, o Marcos trouxe outra, o Carlos trouxe outra. É muito legal quando esse evento ele acaba tendo mais pessoas. Por eu ter descontinuado o evento, as pessoas não estão muito habituadas ainda, acredito que perderam o hábito, né? Mas o Marcos participou desses eventos nossos lá atrás. Eram eventos que davam aí 50, 60 pessoas, mas para mim não importa a quantidade. Eu acho que muito mais importa essa interação, essa troca, né? Que a gente acaba fazendo com as necessidades, né? Que vocês têm profissionalmente. A gente vê que a Raqueline está num momento de carreira, o Carlos está em outro, o Marcos está em outro, mas que as necessidades da carreira são as mesmas, né?
a gente pode entender que elas se configuram dentro de uma mesma perspectiva, né, de carreira, cada um na sua individualidade, cada uma no seu momento, enfim, né? Acho muito rico esse encontro. Se vocês puderem compartilhar para a gente tentar trazer mais pessoas, eu super agradeço se vocês puderem mandar o aviãozinho aí para 5 ou 10 pessoas no inbox do LinkedIn. Eu ficaria muito grato, porque quanto mais pessoas entrarem, mais a gente tem como interagir e mais a gente tem como trocar, né, com outras pessoas essas informações ou novas situações, enfim, né? Muito obrigado, Raqueline, pela tua participação. Seja muito bem-vindo, Alberto, ao nosso evento. O Plantão de Carreira é um evento rotativo, ele é realizado toda semana, vai ser realizado a partir de agora toda semana. Eu já realizei esse evento lá atrás, mas agora estou retomando a partir de hoje. E é um evento para vocês poderem trazer dúvidas, insights, para ter insights e tirar, né, até buscar aconselhamentos frente ao momento de carreira de vocês, seja ele qual for, não importa a pergunta que vocês venham a fazer sobre o momento profissional de vocês. O mais importante é a gente sair daqui com mais conteúdo, né, e podendo aí, claro, ajudá-los na medida do possível. Frente a todas essas informações que vocês vão me trazer. Alberto, você quer interagir e subir aqui para o palco para compartilhar alguma dúvida, alguma inquietude, alguma preocupação sobre o seu momento de carreira? É só levantar a mãozinha que eu trago você aqui para cima, será um prazer tê-lo aqui. A Raqueline já interagiu, o Marcos também, o Carlos também. Se você puder e quiser, será um prazer tê-lo aqui compartilhando aí o seu momento profissional. Eu acho que o Alberto não está muito afim. Bom, gente, vocês querem fazer alguma outra pergunta? O Carlos, a Raquelina, o Marcos, alguma outra pergunta que a gente possa abordar, né, um novo assunto? E se puderem compartilhar no aviãozinho aí também, trazendo mais pessoas, eu agradeço, porque a gente tem como ir interagindo, sobre outros assuntos, enfim. E de repente, como eu falei, um problema de um pode ser um problema de outro. Isso pode ajudar bastante aí na continuidade do nosso evento. O plantão ele dura em média 1 hora. Eu entrei aqui às 13 horas e fico aí até. Temos aí mais uns 25 minutos, né, de plantão de carreira à disposição para que vocês possam, para que a gente possa interagir. Marcos, quer falar de novo? Marcos, deixa eu subir você aqui para o palco. Por favor, Marcos, fique à vontade. Pois é, pois é, doutor, como o senhor acabou de referir, né, sobre essas, essas suas consultorias que o senhor está promovendo para a gente, né? Alguns meses atrás eu estava sentindo a falta, né? Porque, como o senhor acabou de relatar, eu participei de duas e, para falar a verdade, eu estava sentindo sim a falta da sua consultoria, porque eu sei a importância que eu sei a magnitude da experiência que o senhor tem hoje no mercado para ajudar a gente. E eu fiquei feliz quando eu entrei no LinkedIn e vi o senhor estar postando sobre a sua consultoria. Eu ia perguntar, mas o senhor falou que vai ser a cada semana, né? Eu Uhum. vou ficar muito feliz em sempre participar da sua consultoria, porque eu acho que a gente só aprende, a gente tirando dúvida com um profissional como o senhor, a gente só vai agregar e crescer. E lhe agradecer também, como eu estou falando, agradecer as oportunidades que o senhor, o conhecimento que o senhor tem de poder compartilhar com a gente, doutor. Muito obrigado, Marcos. Eu estou gravando, inclusive, esse evento de hoje e eu vou estar compartilhando logo mais no meu feed, né? E se vocês puderem compartilhar, acaba que toda essa temática, tudo que a gente falou até aqui durante todo esse tempo, as pessoas possam ter acesso. Às vezes o problema, como eu falei anteriormente, o problema de um pode ser o problema do outro, então a gente pode ajudar. E se vocês puderem compartilhar o evento gravado, eu super agradeço, porque isso pode ajudar outras pessoas também, né, no sentido mais amplo, frente a tudo que a gente discutiu e os pontos que a gente abordou, tá bom, Marcos? Muito obrigado novamente. Eu que lhe agradeço, doutor. Que Deus abençoe a sua vida. Oh, muito obrigado, você também. Carlos, quer fazer algum outro questionamento que você considera importante? Já que nós estamos aqui, né? Somente nós dois, nós três? Por favor, fique à vontade.
Alguma outra coisa que a gente não tenha abordado ainda? É só levantar a mãozinha que eu te trago aqui e a gente interage novamente. Não? Ok. Bom, então, para a gente já encerrando. Opa, deixa eu ver, chegou aqui uma pergunta no meu privado. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Bom, me perguntaram aqui no inbox sobre a perspectiva. Espera aí só um minuto. O tempo de recolocação dura em quanto tempo, em média, né? Como eu já falei anteriormente, ele dura em média de 6 a 12 meses, aproximadamente, tá? Então, isso pode ser levado em consideração como uma média referência, tá? Evidentemente que a gente não pode, chegando a 6 meses, eu acho que o profissional ele já tem que ficar muito preocupado, porque alguma coisa está acontecendo com a carreira dele e, consequentemente, precisa ser tratado, né? Chegou outra pergunta sobre a questão do número de vagas por mês. Geralmente, quantas vagas por mês eu posso me candidatar para ter, né, para sentir que eu estou realmente tendo um bom network? Veja, existe uma estatística também sobre isso. Existe uma média de 9 vagas a cada 6 meses, ou seja, uma média de quase 2 vagas por mês, tá? Então, se vocês não estão encontrando vagas, aproximadamente dentro dessa perspectiva de 2 vagas por mês, é sinal de que nós temos uma fragilidade no networking, tá? Então, fique muito atento. O número de vagas, existe uma estatística que diz 9 vagas a cada 6 meses. Então, a gente vai dividir isso por mês, vai dar uma média de 2 vagas aproximadamente por mês. Então, se eu estou me candidatando para 2 vagas por mês, é sinal de que o meu networking está funcionando bem. Isso é um sinal, isso é um indicativo, tá? Outra pergunta que surgiu aqui é sobre entrevistas. Quantas entrevistas eu realizo por mês para entender que o meu currículo esteja funcionando? Existem também estatísticas, né, que nos trazem que é importante que o candidato ou profissional ele realize de 1 a 3 entrevistas a cada 6 meses. Então, se vocês estão fazendo ao menos uma entrevista, né, a cada 2 meses ou a cada mês, vamos dizer assim, é um bom sinal, tá? É um bom sinal que o teu currículo está fluindo, né, e está funcionando. Então, são apenas alguns indicadores que servem para que a gente possa, sem dúvida, perceber como é que está o nosso grau de empregabilidade em si. O Kleber, seja muito bem-vindo. O Plantão de Carreira é um evento que eu estou retomando agora. A gente já fazia um tempo que não estava fazendo em função da minha agenda, né? E acabamos que retomando esse evento para hoje, evidentemente que ele não ocorre nas quintas, ocorre nas terças, né? Às vezes à noite, às 20 horas, às vezes no horário do almoço, enfim, mas o pessoal e a equipe está definindo melhor quais são os dias que serão realizados. Mas como é que ele funciona, Kleber? Para te explicar, o profissional traz as suas preocupações, as suas inquietudes enquanto carreira, automaticamente a gente chama aqui para o palco, você pode compartilhar o seu momento, e a gente já teve aqui várias pessoas que já entraram, já saíram, né? A gente pode contribuir, né, com algum aconselhamento, com algum insight, com alguma orientação, né, como especialista de carreira em carreira que sou, a gente pode estar ajudando nesse sentido. Você quer compartilhar o seu momento conosco? Por favor, fique à vontade. É só levantar a mãozinha, eu trago você aqui para o nosso palco e a gente interage. Não sei se você já conhece a ferramenta do evento de áudio, Kleber. É só levantar a mãozinha e a gente traz você aqui para o palco. Fique à vontade. Kleber, você nos escuta? Não sei se o áudio está chegando lá para o Kleber. Se você puder dar um joinha, ok. Então, no momento, você não prefere não interagir, correto? Maravilha. Então, só voltando para aquela pergunta que foi feita no inbox, nós temos aqui um tempo médio de recolocação que pode girar entre 6 a 8 meses. Se você está buscando a recolocação e já está fora do mercado há mais de 6 meses, alguma coisa está acontecendo na sua carreira e a gente precisa cuidar disso.
Às vezes pode ser a perspectiva de uma falta de networking, de um networking não estratégico, de um currículo que não se comunica com o mercado. Às vezes pode ser aí várias coisas, né, diante dessa jornada da recolocação, várias coisas que podem comprometer, né, diretamente a volta desse profissional ao mercado. Aí é preciso entender, né, essa empregabilidade. Como é que está a minha empregabilidade? Como é que eu estou frente aos meus concorrentes, né? E aí nós temos como descobrir se as minhas qualificações estão alinhadas aos cargos que eu desejo, se como é que o mercado eu sou percebido, como é que a minha experiência é percebida frente aos recrutadores. Ao mesmo tempo, a gente pode entender quanto vale as nossas competências em termos salariais, tá? Isso é muito fácil saber através de relatórios de pesquisa salarial. Então, se hoje eu sou um analista, se eu sou um pleno, um júnior, um sênior, sou um técnico, sou um coordenador, sou um supervisor, existem ferramentas de pesquisa salarial que a gente pode trazer, baseado nas suas competências, a perspectiva, né, do salário, o quanto vale você na sua região. Então, vejam quantos aspectos influenciam na aceleração, ou na desaceleração da jornada da recolocação. E é preciso que a gente descubra quais são esses impeditivos que estão impedindo a gente, né? Eu tô com dificuldade de encontrar vagas, é um problema de networking. Eu estou com dificuldade de atrair a atenção dos recrutadores, o problema é no currículo. Eu estou, na verdade, com problema de passar por entrevistas, nós estamos falando de um problema comportamental. Então, nós temos aí vários aspectos que precisam ser tratados de acordo com o nosso momento de carreira, né, e de recolocação, tá? Bom, Alberto, seja muito bem-vindo. Você quer interagir aqui conosco no plantão? É só levantar a mãozinha, a gente traz aqui você para o palco. Fique à vontade. Bom, gente, tem outra pergunta aqui que chegou no inbox. É, Bruno, eu estou tentando a recolocação há mais de um ano e eu não sei o que pode estar acontecendo com a minha carreira, com o meu currículo, com o meu network, eu não sei qual é o problema, como descobrir o que está me impedindo de ir adiante. Veja, eu sempre sugiro para os meus clientes fazer uma análise de carreira, tá? É um encontro que dura em média 1h20, nós aplicamos uma metodologia chamada mapa de carreira, a gente traz a tua carreira para dentro desse mapa e a gente consegue perceber o seu grau de empregabilidade frente aos seus concorrentes na sua área profissional, tá? Esse atendimento, ele traz um grau de lucidez enorme, uma visão clara sobre como você está no mercado frente aos seus concorrentes e como você é percebido pelos RHs. Então, é uma ferramenta que a gente acaba sendo uma ferramenta de autoconhecimento, porque a gente não vai falar só de salário, a gente não vai falar só sobre a qualificação, sobre o tempo de experiência, sobre comportamento e sobre quanto vale as suas competências em termos salariais. Então, é uma análise 360 graus que a gente acaba fazendo na carreira do profissional, tá? E essa análise, ela dá insumo para a gente poder entender, né, verdadeiramente o que está acontecendo, o que está se passando, né, com a carreira desse indivíduo, desse profissional no mercado de trabalho, na área que ele atua e na região também que ele atua. E trabalharmos, buscarmos as soluções. Evidentemente que não é só identificar, né? É identificar os impeditivos e buscar essas soluções. Seja uma readequação de currículo, será que eu sou visto realmente como um coordenador, como um supervisor, como um gerente? Eu tenho muitos clientes que ocuparam a posição gerencial, mas não são vistos pelo mercado como gerente, né? Eu já tive vários clientes que ocuparam cargos de coordenação, mas não são vistos pelo mercado como coordenador. E é preciso que haja esse realinhamento, né? Eu sou consultor, eu sou coordenador, eu sou supervisor, eu sou gerente, o que que eu sou no mercado, né? E eu preciso entender isso, porque senão eu começo a perder tempo nessa jornada em si da recolocação. Isso vai aí minando, né, as minhas possibilidades frente ao mercado e eu vou começar a perder oportunidades. Chegou aqui uma pergunta sobre o alinhamento do currículo a nível, ah, a nível gerencial. Veja, um dos maiores impeditivos e dificultadores para currículos na área gerencial é a perspectiva de um currículo que não comunique que esse profissional é estratégico. Se nós estamos falando de um cargo de gerente, o mercado procura um gerente. Então, um gerente precisa comunicar que ele é estratégico. E como é que se comunica um currículo, né, no currículo isso? Como é que eu crio um currículo onde transmita que eu sou um gestor, um gerente, mas um gerente de fato estratégico? E aí tem várias alternativas para a gente fazer isso, através das atribuições e responsabilidades, através dos resultados. Quantos currículos
Eu tenho de gestores que chegam até mim que não apresentam resultados. O que é que se espera na contratação de um gestor? Resultado. E esse gestor não fala de resultado. Então, será que realmente ele é um gestor? Veja, e é importante que a gente entenda que isso tem um impacto severo, né, numa perspectiva de comunicação com o próprio mercado de trabalho. E são interrogações que o RH cria que ele não está disposto a responder durante a triagem de currículo, porque ele, na verdade, está lá com 50 candidatos, 100 candidatos. Se o teu currículo não se comunica bem e não atrai a atenção dele naquele momento ao ponto dele te convidar para uma entrevista, ele vai te eliminar do processo fácil, ele só vai virar o teu currículo, fechar o seu currículo na tela dele e ir para o próximo. Então, veja, é algo muito frio, o processo seletivo é algo muito frio, é algo muito racional, né? Os RHs não têm tempo de ficar criando interrogações, eu falo isso que eu sou da área de recursos humanos já há 19 anos, e os RHs não vão ter tempo simplesmente de abrir o seu currículo e questionar, será que ele tem isso? Será que ele é isso? Será que ele apresenta isso? Veja, na verdade, não. O RH ele vai simplesmente eliminar o seu currículo do processo seletivo, se ele não se comunica devidamente com as vagas e com as oportunidades de forma, né, a estarem alinhadas com o nível estratégico. Um dos maiores erros que os profissionais estão cometendo no mercado é o desalinhamento do currículo ao nível hierárquico, tá? As pessoas acham que um currículo é copiar e colar, e na verdade um currículo não é copiar e colar. Existem vários tipos a gente já falou aqui hoje, existem vários tipos de currículo, cronológico, funcional, funcional. Qual o melhor currículo que se adequa à minha realidade, né? Outro ponto importante, e o meu currículo está alinhado ao cargo que eu desejo, ao nível hierárquico que eu desejo? Então isso aí se faz muito importante, se faz necessário demais a gente fazer essa análise e ao mesmo tempo essas melhorias, tá? Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso plantão de carreira. É um evento que dura 1 hora, a gente já está chegando ao final, mas a gente pode sim compartilhar, você compartilhando o seu momento, as suas inquietudes, as suas preocupações de carreira, alguma dúvida que você tenha, é só levantar a mãozinha e subir aqui para o palco e a gente interage e a gente troca aí essa ideia. O que eu puder ajudar, né, nesse sentido, enquanto orientação, aconselhamento, enfim, algum insight que eu possa trazer através da minha experiência como especialista em carreira há 19 anos, será um prazer poder compartilhar, né, com você o seu momento. Para aqueles que não sabem usar a ferramenta, é só levantar a mãozinha e eu trago aqui para o palco. Você quer vir, Fábio, aqui para compartilhar conosco o seu momento? Fique à vontade. Darlene, seja muito bem-vinda ao nosso plantão de carreira. É um plantão que ocorre semanalmente. Eu já estava fazendo esse plantão há muito tempo anteriormente, mas em função da minha agenda acabou que eu descontinuei o plantão de carreira e hoje é a continuidade. Eu estou dando continuidade a partir de hoje. Eu espero que vocês possam. Eu vou deixar gravado ao final o nosso encontro. Se vocês, eu vou deixar no meu feed. Se vocês puderem compartilhar esse evento, eu super agradeço. E na verdade esse encontro é um plantão onde eu possa tirar dúvidas, aconselhar, orientar, né, profissionais frente ao seu momento de carreira, né? Claro que na medida do possível, onde eu puder, o limite que eu puder, né? Dentro das minhas condições, auxiliá-los. E esse encontro ele vai ocorrer todas as terças ou quintas. A minha equipe já está vendo aí o melhor dia e horário para a gente retomar. E se vocês puderem compartilhar aí no aviãozinho, trazendo outras pessoas, quanto mais pessoas, a gente chegou a ter eventos com 50, 60 pessoas aqui, trocando ideias sobre as suas carreiras. Acredito que por eu ter descontinuado, eu acabei pagando esse preço, né? De ter poucas pessoas, mas para mim não importa, como eu falei anteriormente, a quantidade de pessoas, e sim a qualidade dessa troca, né? Porque a gente pode exatamente trocar isso. Eu estou vendo aqui o currículo do Fábio aqui no LinkedIn. Fábio, o teu currículo não está atualizado, você não usa o LinkedIn, 0 seguidores, nenhuma informação no seu perfil. O que que está acontecendo? Você não usava a ferramenta, é isso? Seja muito bem-vindo, Fábio. Fábio, um prazer tê-lo aqui. Fábio foi meu cliente há muito tempo. Olha, Fábio, um prazerzão tê-lo aqui comigo, né? Espero que você esteja bem. Fábio, esse é um plantão de carreira semanal? Ah, não, acho que eu estou confundindo o Fábio. Achava que era o Fábio Romão, mas é o Fábio Roncone. Desculpa, Fábio. Não é você. Eu vi Fábio quando eu vi Romão. Aí não, não é Romão, é Roncone. Ah, maravilha. Seja muito bem-vindo, Fábio. Se quiser compartilhar conosco o seu momento de carreira, as suas dúvidas, por favor, é só levantar a mãozinha que eu trago aqui você para o palco e a gente interage. E o que eu puder trazer de orientação, de aconselhamento, ou enfim, de insight, fique à vontade, tá bem? Darlene também. Eu vi aqui que o Fábio é da área de logística, né? Fábio, maravilha.
O Fábio está querendo falar, deixa eu trazer aqui o Fábio para o palco. Fábio, você me escuta? É só ativar o microfone. Tô escutando. Vocês me escutam? Sim, seja muito bem-vindo. Obrigado, viu, Bruno? Boa tarde para vocês aí. Acabou que eu cheguei aqui no finalzinho, mas eu achei interessante, né, o bate-papo aí e é legal, né? O conhecimento, compartilhar conhecimento é muito bom. Uhum, E você já foi direto no ponto aí que é uma dificuldade minha hoje, uhum, porque eu fiquei muitos anos numa empresa, sim. praticamente 29 anos. Uhum, E na época lá, eu fiquei conhecendo o Liquidin, né? Surgiu durante esse período aí, aham. e eu acabei fazendo o Liquidin com o e-mail da empresa, né? Nossa. Na qual eu trabalhava. E tem 2 meses e meio, mais ou menos, aí que eu fui surpreendido com a demissão, Uhum, uma demissão meio estranha, né? Que até hoje eu não entendi. uhum, É, mas por erro meu, né, tô pagando um preço agora que é o quê? O meu liquidinho, mas eu tenho o meu relacionamento, que tem os seguidores, uhum, ele tá atrelado ao e-mail da empresa, ao qual eu não tenho mais acesso, né? uhum, E uhum, aí, nessa tentativa de tentar recuperá-lo, uhum. aí eu criei esse outro aí, né, que você viu aí que não tem seguidor, não tem nada, né? Tá Entendi. zero. É. Fábio, é muito comum isso acontecer. Muitos clientes chegam até mim que passaram 15 anos na mesma empresa, 20 anos como você, e muitas vezes não cuidaram dessa perspectiva do networking, né? É muito importante que nesse Uhum. momento você possa, primeiro, entender o seu grau de empregabilidade. Como a gente fica muito tempo numa empresa, a gente acaba muitas vezes não entendendo como é que o mercado nos enxerga. Né? Como é que eu sou visto pelo mercado? Como é que eu sou visto pelos RHs? Como é que estão minhas qualificações frente aos meus concorrentes? Como é que estão as minhas experiências? Como é que as minhas experiências são percebidas e quanto vale as nossas competências no mercado? Tudo isso é possível ser feito através de uma análise de carreira e diagnóstico, é um encontro que dura em média 1 hora, tá? Onde a gente aplica uma metodologia, um Uhum. mapa de carreira, e a gente traz a tua carreira para que você consiga identificar quem é você para o mercado, tá? Esse é um primeiro passo. Eu sempre sugiro para os meus clientes que passaram muito tempo numa mesma empresa, primeiro olhar para o seu grau de empregabilidade. Eu preciso identificar como é que eu sou, porque às vezes eu sou aquilo naquela empresa Uhum. e para o mercado eu estou sendo visto de outra forma, tá? E a partir dessa análise, você pode criar uma identidade no seu perfil no LinkedIn, criar uma estratégia de recolocação para que você tenha uma visibilidade de forma assertiva, tá? Porque muitas vezes quando a gente fica dentro de uma empresa, a gente não olha para fora. E esse não olhar para fora pode incorrer da gente olhar para esse mercado de uma forma, através de uma visão míope até, uma visão distorcida até, tá? Então, a minha A sugestão, Tal, tal da ilha, né? tal da, Que se tal, fala, a né? tal da ilha, né? A tal da ilha que se fala. Então, eu sugiro, me permita, né? Como aconteceu esse imprevisto, eu sinto pela sua demissão, evidentemente, por ter sido desligado, mas é muito importante que a gente também entenda que qualquer processo de desligamento é um sinal de que algo está acontecendo com a carreira. Tá? Evidentemente Uhum. que a gente não vai procurar culpados. Se você é o culpado, se o culpado é a empresa, não. A gente vai buscar racionalmente lidar com esse momento, entendendo que o mundo não acaba, até porque a empresa faz parte da nossa carreira, ela não deve ser a nossa carreira, e olhando para isso de forma positivamente, a gente consegue compreender que a nossa carreira pode continuar, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui para você, Fábio, é acredita na sua empregabilidade, em tudo aquilo que você construiu, e principalmente entendendo que por mais que a gente tenha entendido aí que foi um fim de um relacionamento, é igual quando a gente acaba um casamento, né? A gente acaba um casamento de 15, de 20 anos, a gente achar que não tem vida, que não vai encontrar outra pessoa, que não vai conhecer novas possibilidades. Tudo isso está na forma de que a gente pensa, que a gente sente, que a gente age. É preciso que a gente primeiro pense, né, sobre tudo isso, agora não deixar de olhar para a carreira de uma forma racional e entender, na verdade, como o mercado te vê é um primeiro passo. Depois disso, criar essa estratégia de identidade no currículo, no LinkedIn, para trabalhar a tua visibilidade, o teu networking, ampliar suas conexões, enfim, agora tudo isso tem que ter uma estratégia, né, muito bem clara, para que não ocorra a perda de tempo, a perda de energia e principalmente a perda de uma energia emocional. Eu não digo nem tanto financeira, né? Porque a gente sabe Uhum. que quando a gente é desligado, muitos sentimentos de pessoas que eu recebo diariamente nos meus atendimentos que foram desligadas, ela pensa assim, poxa, eu fui rejeitado, né? Poxa, eu fui eliminado.
E, na verdade, é preciso que a gente olhe com um pouco de carinho para a gente e diga assim, poxa, quem me perdeu foi ela, né? Quem me perdeu foi ele, eu tenho o meu valor, né? E a gente possa continuar seguindo para frente, fazendo com que a nossa carreira, né, tenha continuidade. Eu sou psicanalista, Fábio, e eu gosto muito de uma frase que diz assim, a segurança de um passarinho não está nos galhos que ele pousa. A segurança no passarinho está nas asas que dar a ele a liberdade de voar, né? Então, é muito importante que a gente entenda que, às vezes, a segurança a gente acha que estava na empresa, mas a nossa segurança não deve ter a empresa. A nossa segurança deve estar em nós, em nossa carreira, em nossa empregabilidade. Por isso que é tão importante a gente cuidar da carreira, né? E a gente tem até, eu estou lançando na próxima sexta, no próximo sábado agora, dia 13, um livro, depois vocês podem ter acesso e fazer a compra online. Descubra se você tem um emprego ou uma carreira, tá? É um livro que eu estou lançando aí, muito legal, para a gente fazer com que as pessoas possam refletir sobre o que é que elas querem ter, um emprego ou uma carreira, né? Eu acho que isso tudo faz muito sentido. Ah, faz sentido para você, Fábio? Sim, faz sim. Maravilha. Quer trazer alguma outra colocação que você considera importante? Eu acho que nesse momento aí, né, eu tenho feito algumas buscas no mercado, né, no geral. Uhum, Assim, de uma forma bem rápida, né, a empresa que eu trabalhava era uma empresa de tecnologia uhum, e eu entrei na parte como técnico e tive oportunidades na parte de supervisão e uhum, comercial. E depois eu voltei para a supervisão novamente. uhum, Então, eu naveguei ali dentro de um cenário que é muito amplo, né, ali de novidades, de aprendizado, né, que tinha uma equipe ali que eu tinha que administrar. uhum, É, e eu sempre pensava assim, eu vou fazer um curso superior, porque se eu sair daqui amanhã, eu não vou ter um reconhecimento, né? uhum, Na época da pandemia, eu acabei que eu fiz um curso de gestão comercial, uhum, mais nesse intuito de melhorar o meu currículo. uhum, Só que hoje, né, assim, diante das oportunidades que eu estou vendo, né, eu entrei em alguns grupos aí de WhatsApp de ofertas de empregos, né, de informações. uhum, Estou dando uma olhada no geral, não só na minha área, mas assim, de uma forma mais ampla, sabe? uhum, E eu percebo assim que eu não tenho um reconhecimento, né? Ou o meu currículo, né, assim, tá muito ruim uhum, no sentido de não conseguir transmitir a minha capacidade, uhum, ou então as informações, ali o mercado está realmente muito ruim financeiramente, uhum, a ponto que eu mudei a minha estratégia e estou pensando assim de ir para a linha de trabalhar por minha conta. uhum, Porque assim, eu ter que me dedicar, né, por exemplo, aí, 30 anos de experiência para uma empresa para ganhar menos da metade do que eu ganhava, não faz sentido. É melhor dedicar para mim, veja, eu né? acho Então, bem então esse importante. que sabe, assim, um momento de confusão, né, mental, assim, justamente com o que você falou aí, da gente, de repente, não estar entendendo o mercado, né? Então, você começa a ficar meio confuso, né? O que realmente está acontecendo, né? Preciso ter muita cautela, porque muitos profissionais acabam passando por esse momento traumático de desligamento e eles acabam muitas vezes desejando empreender, ser consultor, enfim, ser profissional autônomo liberal, mas precisamos ter muito cuidado, precisa entender qual é a tua idade, qual é a tua empregabilidade, como é que você é visto pelo mercado, como é que está a situação da tua carreira, porque às vezes, o Fábio, a gente gerencia a nossa carreira para aquela empresa e não para o mercado, né? E ao mesmo Uhum. tempo a gente precisa agora entender como é que eu sou visto no mercado. Isso tudo pode ser feito através de um diagnóstico de carreira. É um encontro que dura em média 1 hora e 20, 1 hora aproximadamente, e a gente consegue ter muita clareza sobre tudo isso, daquilo que você construiu frente a todas as suas competências, inclusive saber quanto vale as suas competências no mercado, qual é o menor salário, a mediana e o maior salário de mercado
na tua região. Isso a gente faz através de instrumento de pesquisa salarial, tá? Então, é muito importante, eu sugiro, antes de você tomar qualquer iniciativa ou decisão de seguir para o empreendedorismo, primeiro entenda como é que está a sua carreira, tá? Porque com esse olhar crítico, esse olhar racional, você vai poder dizer assim, eu quero continuar no mundo CLT? Eu quero continuar na vida, voltando ao mercado de trabalho, buscando vagas, enfim, quais são as vagas que eu vou buscar? Quais são as pretensões salariais que eu vou apresentar, né? E automaticamente entendendo também que pode chegar nessa conclusão que a gente fizer essa análise, se a tua carreira estiver muito comprometida, em termos de ruptura ou disfunção, que a gente chama, existir muitas rupturas na sua empregabilidade, pode correr o risco de você simplesmente, através dessa análise, concluir e dizer assim, Bruno, eu não quero mais voltar para o mundo CLT, eu quero, na verdade, abrir meu próprio negócio, enfim, seguir minha vida em frente. Então, é muito importante que, nesse momento, a gente gerencie as emoções, né, para que, de fato, você possa tomar decisões assertivas ao máximo possível, e para isso é preciso realmente fazer essa análise de carreira, para não permitir que você possa, inclusive, estar achando, ó, você está achando que o problema é o currículo, você está achando que o problema é salarial, você está achando que o problema é do mercado. Peraí, vamos parar de achar, né? Vamos parar de achar porque existem instrumentos que possam te municiar, ou seja, instrumentos que podem, de fato, trazer essas informações para você e você se apropriando dessas informações, sem dúvida, passará a ter escolhas muito mais conscientes e muito mais assertivas. Tá bem, Fábio? Eu não sei se faz sentido para você. Sim, Tá bem? Eu fico à tua disposição e qualquer coisa que você precisar, por favor, é só entrar através do meu canal, do meu inbox, né, das minhas mensagens, que uhum, a minha equipe, ela sim, te passa mais informações para você e para os demais, aqueles que estiverem realmente interessados. Tá bem? tá legal. Obrigado, Eu Fábio. vou te fazer o contato lá depois. Tá bom, muito obrigado pela tua participação, por ter compartilhado do teu momento, né? Várias pessoas já que já entraram e saíram, enfim, como o evento ele é dinâmico, acaba, mas ele vai ficar gravado, né? E eu espero que vocês, se vocês puderem compartilhar depois que eu jogar lá o evento no meu feed, compartilhar na rede de vocês, os seguidores de vocês também vão ter a possibilidade de assistir, de ouvir, melhor dizer, e de repente o problema de um é o problema de outro e as coisas podem, né? As pessoas podem começar a entender melhor o que está se passando nas suas carreiras, né, e nos seus momentos profissionais, tá bem? Gente, então estamos chegando aí ao final, né? São 14h06, eu estou aqui desde 1 hora da tarde conversando com vocês. Muito obrigado, Marcos, Alberto, Fábio, a Darlene, a Raqueline que participou, o Carlos, as outras pessoas, eu não vou lembrar o nome de todos, mas todos os participantes que passaram aqui hoje. E lembrando que esse evento ele vai sempre acontecer nas terças ou nas quintas-feiras, ou às 13 na hora do almoço, ou às 20 horas da noite, 20 horas. E a gente vai estar contribuindo aí com mais conteúdo e que vocês possam compartilhar esse evento, né, com outras pessoas, familiares, amigos, conhecidos que precisam tirar suas dúvidas sobre carreira, mercado de trabalho, desenvolvimento, transição profissional, enfim. Né, eu trabalho nessa área já tem 19 anos. Para aqueles que não me conhecem, eu vou deixar as minhas redes sociais. O meu LinkedIn é o Consultor de Carreira Bruno Cunha. Tem o meu Instagram, que tem muito conteúdo legal lá, que é o Carreira com Bruno Cunha. E também vou deixar o meu site, que é o carreiracombrunoCunha.com.br. Tem muito conteúdo lá. Em todas as redes tem muito conteúdo. Eu tenho várias colunas, uma coluna no SBT, uma coluna na Rádio Jornal, uma coluna no Jornal do Comércio, que são grandes veículos de comunicação. E tudo isso tem lá, bastante conteúdo, inclusive lá no meu Instagram e também aqui no meu LinkedIn, tá bem? Eu fico à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. É só entrar em contato, seja pelo LinkedIn ou pelo Instagram, minha equipe vai dar um retorno para vocês. E muito agradecido e muito grato pelas contribuições e compartilhamento que vocês trouxeram do momento de cada um. Acredito que serão muito válidos para outras pessoas que possam estar vivendo situações similares, tá bem? Gente, fiquem com Deus, um excelente restinho de semana e também um excelente final de semana e até o nosso próximo plantão de carreira. Um forte abraço a